Fala pessoal, começando mais um vídeo. Bom, e antes de eu sair pra rua, dando uma olhada aqui como que está o tempo. Essa semana é uma semana que tá bem ruim. O governo até colocou o metrô de graça por uma semana para tentar amenizar aí a situação do clima, né, da poluição na cidade de Bangkok. Então, durante 5 dias, a população inteira, independente se você é nativo, se você é estrangeiro, você vai poder transitar utilizando o transporte do metrô totalmente gratuito. Bom, nesse vídeo eu quero abordar um assunto que é uma curiosidade, de certa forma, para muitas pessoas que estão aí no Brasil, que é sobre a parte de apostas dentro do Muay Thai. A gente sabe que com o passar dos anos, essa prática acabou se modificando. E a gente tem que ser honestos. Essa prática fez com que o Muay Thai se sustentasse por um longo período. Mas eu sou bem categórico quando eu falo que eu discordo quando as pessoas falam que o Muay Thai só sobreviveu por conta das apostas. Na verdade, é você colocar todas as fichas em um único pote, sendo que, na verdade, o Muay Thai ele nunca esteve dentro de um único pote. Aqui na Tailândia, a gente tem a possibilidade de perceber que existem pelo menos uns, eu vou estar chutando baixo aqui, mas pelo menos uns 4 a 5 grupos envolvidos com Muay Thai. E aí, quando eu falo de 4 a 5 grupos envolvidos com Muay Thai, eu estou falando de grandes grupos de tailandeses influentes e poderosos. E quando a gente fala poderosos, é que, de certa forma, possuem bastante dinheiro. Conseguem comprar poder pelo dinheiro, né? Bom, tendo isso em mente, o Muay Thai ele foi se adaptando ao passar dos anos. Isso aí não é mistério para ninguém. Um dos pontos que a gente tem que analisar é justamente o que aconteceu. Aconteceu que novos eventos surgiram, pessoas saíram, pessoas chegaram, promotores morreram, outros promotores surgiram e, de certa forma, a prática, o ciclo foi se renovando. Dizer que hoje em dia a aposta morreu, isso é mentira. A aposta diminuiu? De certa forma. Muitas pessoas que não estão na Tailândia acham que hoje em dia não se tem aposta, porque normalmente quando você vai ver alguma luta relacionada a estádio ou alguma coisa desse tipo, é mais exibido lutas no Raja, no Lupine, e de fato nesses eventos, hoje em dia, é muito difícil você ver apostas durante o evento, né, dentro do estádio. Mas isso não quer dizer que não exista apostas nessas lutas. Um fato curioso é que de uns anos pra cá, a aposta online ela ficou muito mais fácil para o tailandês. Então, aquelas pessoas que normalmente há uns 10 anos atrás a gente via com 10 telefones pendurados em uma bandeja dentro do estádio, do lado do ringue, isso não é necessário mais, porque hoje, com o fato da tecnologia ser mais fácil, mais acessível, essas pessoas que, de certa forma, tinham que ir para o estádio, hoje não precisa mais. E quando a gente fala aí de a base dos apostadores dentro do Muay Thai, a gente pode falar que a maioria são pessoas mais velhas. E, bom, a gente sabe que depois da pandemia, muitas coisas mudaram. Ou as pessoas mudaram. As pessoas mudaram a sua forma de se portar, os locais que frequentam, o que comem. Tudo mudou. Isso não foi somente no Brasil, e isso é algo que acontece aqui na Tailândia também. Então, pegando esse ponto sobre as apostas, é muito comum a gente encontrar hoje diversos grupos. Aqui na Tailândia a gente não utiliza o WhatsApp igual as pessoas utilizam nos Estados Unidos ou no Brasil. Aqui na Tailândia, o aplicativo mais utilizado é o Line. Caso vocês não saibam, o Line é 1000 vezes mais poderoso que o WhatsApp.
Meio de pagamento, as pessoas fazem pelo Line. Site, as pessoas têm o site da clínica, taxa de cupom, enfim, várias coisas, tudo dentro do aplicativo Line. Então, a forma com que as pessoas se comunicam e como as pessoas hoje apostam no Muay Thai é completamente diferente de como a gente entendia que funcionava há anos atrás. Então, assim, pensar que a aposta foi, né, um fator determinante e sem a aposta o Muay Thai ele não seguiria avançando, se adaptando e evoluindo, cara, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pensa dessa forma. E o outro ponto ainda assim nos dias de hoje, a aposta ela é muito forte dentro do Muay Thai, mas não só dentro do estádio. E aí, quando a gente para analisar, posso abrir um pouco para vocês da seguinte forma. Existem alguns estádios que ainda mantêm a abertura para que apostadores e, vamos dizer assim, entusiastas possam ir para o estádio e ficar ali levantando a mão, fazendo essas atividades, que por mais que seja proibido, as autoridades sabem que acontece. E esse é um ponto muito interessante a gente abordar, porque a Tailândia ela vem há alguns anos já tentando preparar o caminho para poder aprovar leis relacionadas à aposta. E recentemente foi aprovada uma lei para iniciar atividades de cassino online, esse tipo de coisa, dar uma regularizada. Quando a gente para pensar que aquele apostador que tem entre 40 a 60 anos, ele não precisa mais ir para o estádio. Essa pessoa, ela há mais de 10 anos, ela já consegue fazer uma prática com um aplicativo mobile muito, muito eficiente. Ele consegue se manter no conforto de sua casa, assistindo as lutas pela TV ou pela internet e fazendo toda a transação das apostas, apostando, perdendo, ganhando, por meio de aplicativos. Eu faço parte de alguns grupos no Line, justamente para poder acompanhar como que está a cadência das lutas, para poder entender como que essas pessoas estão enxergando um determinado lutador. Quando sai, vou dar um exemplo, né? Quando sai lá Tawan Chai e Super Bom. Essa luta nos grupos de aposta foram bastante comentada. Então, é um dos pontos que faz a gente entender que, cara, a aposta ela tá viva e sempre vai se manter viva, né? Enquanto tiver duas pessoas, a probabilidade de ter uma aposta entre você ir para a esquerda ou ir para a direita, ou ir para frente ou ir para trás, sempre vai existir. Então, eu não vejo que o Muay Thai vá parar de ter aposta, porque de certa forma faz parte da atmosfera, faz parte do ecossistema. Quando a gente fala de apostas no Muay Thai, a gente precisa abordar pontos como o Muay Thai ele precisa de fazer o dinheiro girar, mas ao mesmo tempo ele também precisa fazer incentivos. Então o apostador, ele não só pega todo o dinheiro para ele. Muitas das vezes, e eu já vi isso acontecer, apostadores que apostam em um lutador, aquele lutador ele ganhou e às vezes o apostador ele chega a dar 50% da aposta para o lutador que ganhou. Essa é uma prática que você vê de certa forma até com facilidade. Então essa, querendo ou não, de certa forma é uma das práticas que faz o cenário se manter vivo, porque o lutador ele vai ter a motivação para lutar, ele vai ter a motivação para poder vencer e ele sempre vai estar querendo mais. A gente sabe que o lutador ele sempre quer mais. O lutador que se mantém ativo, ele é um cara que está com fome. Ele quer mais. A partir do momento que ele decide que ele não quer mais, ele se aposenta. Então, uma das formas que fazem o lutador querer mais é esses incentivos. E esses incentivos sempre existiu, só que hoje, com a tecnologia mais fácil, mais acessível,
e você tendo o mundo pós-pandemia, como ele se adaptou, você não vê mais apostadores com tanta frequência em estádio. Então você tem as apostas online, em grupos do Line, em websites. Então as coisas ficaram um pouco mais fácil para quem quer trabalhar em cima dessas atividades. Mesmo que sendo ilegal, você consegue desenvolver dentro desse mercado negro aí, vamos dizer assim. Agora eu queria saber de você. Você já sabia dessa prática? Você sabia que as apostas não pararam e que as apostas continuam vivas dentro do Muay Thai? Só que agora, com a facilidade de diversas formas de você apostar através de internet, assim como aí que tem no Brasil hoje diversas apostas dentro do futebol, em outros esportes, o Muay Thai ele também conseguiu adquirir a tecnologia para seguir vivo trabalhando essa parte que de certa forma foi importante sim para o esporte, mas a gente não pode colocar que todos os ovos vieram dessa cesta, porque existem pessoas que trabalham com a aposta, existem pessoas que trabalham para o governo, existem pessoas que trabalham pensando em estrangeiros. Então o Muay Thai ele sempre teve diversas frentes, o Muay Thai ele sempre teve diversas vertentes. Então dizer que o Muay Thai ele sempre dependeu da aposta é um pouco não pensar em todas as possibilidades que existem na frente. E a gente sabe que o ser humano ele sempre vai estar buscando alternativas. E os tailandeses não são diferentes. Os tailandeses sempre foram buscar alternativas para conseguir lucrar com algo que eles têm nas mãos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu quero mandar aqui um abraço para as pessoas que comentaram no vídeo anterior, que foi o Gabriel, que deu aí a ideia desse vídeo, de falar sobre apostas. Mandar um abraço pro Lucas Barreto, pro Cipó, pro Arthur e pro Pedro. Então, pessoal que comentou aí no último vídeo, até o momento desse vídeo aqui sair, um grande abraço para vocês. Se você também quiser um abraço aí no próximo vídeo, comenta aí, deixa o seu comentário nesse vídeo aqui, porque quem sabe se eu gravar depois eu consigo mandar aquele abraço para você, beleza? Então é isso, continue acompanhando os vídeos por aqui. A ideia é a gente bater esse papo, mostrar para vocês um pouquinho sobre a minha visão, como eu vejo o Muay Thai e a Tailândia hoje, estando do lado de fora do ringue e vivendo uma vida completamente diferente. Eu acredito, até conversando com a minha esposa, que eu levo uma vida hoje de, vamos dizer, nativo classe média na Tailândia. Porque eu já começo a me ver tendo alguns prazeres deixados de lado, tendo que poupar um pouco mais as minhas atividades, o tempo curto e vivendo como um nativo mesmo, sem a parte da Tailândia que é pro turista. Raramente eu vou em uma área turística, igual vocês estão vendo aqui. Nesse momento eu tô dentro do metrô indo para a escola. Então é basicamente um dos roteiros aí que vocês vão estar vendo com bastante frequência nos vídeos por aqui, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu! 나 자연이었어. 내가 애교도 4개 만들어.